14 e 15. Essa é uma palavra muito séria que eu vou pregar aqui, não que as outras sejam brincadeira, né? Mas é uma palavra, um tema muito sério. Eu não sou uma pessoa mística. O que é o místico? Tem gente que vê anjo o tempo todo. Tem gente que vê demônio o tempo todo. Eu vou ser sincero para você, eu sou crente desde que nasci, eu nunca vi um anjo. Mas eu conheço gente que vê anjo. Vê anjo, vê bola de fogo. Eu nunca vi. Acho que se um dia eu ver, eu saio correndo também. Mas não é porque eu não vi nem anjo, nem demônio, que eu não acredito. Anjos existem. Demônios existem. E por mais que eu não tenha visto e não me considere um pastor esotérico, que fique endeusando o espiritual no aspecto de colocar medo nas pessoas, eu não posso negar que existem maldições, que existem famílias que lamentavelmente estão amaldiçoadas. E você percebe isso de forma geracional. Você percebe características de maldições geracionais. Isso é bíblico, vou provar para você. Coisas que aconteceram de antepassados que você nem os conheceu, mas que de alguma forma esse ciclo perpetuou. E é um tempo de nós enfrentarmos isso, quebrarmos os ciclos. Ciclos que trazem legalidade de demônios. Demônios atuam, gente. Demônios atuam. Quando a gente olha, por exemplo, aqui na Radial Leste, nos postes escrito, olha, trazemos a pessoa amada em 10 dias, traz mesmo. A pessoa vai lá, paga, é feito um trabalho e traz. Como assim, pastor? Traz. Satanás, ele não convida, ele amarra. Já viu uma pessoa endemoniada quando ela está possessa? A primeira coisa que uma pessoa endemoniada faz é fechar as mãos como garras. Ela mostra que ela está com as mãos para trás, ou assim, ela mostra que ela está amarrada. Pessoas possessas são chamadas de cavalo, porque é esse o tratamento que o diabo dá às pessoas que ele domina. Um cavalo, onde ele monta, onde ele dirige. E nós não podemos ignorar que em nossas famílias, mesmo você sendo um cristão, ainda pode existir uma influência do mal. Ainda pode existir uma marca diabólica, carimbando sua família, carimbando sua geração, sua genealogia, seu DNA. E isso sendo transmitido de pai para filho, de filho para pai, e vai indo embora. Que o Senhor fale conosco nessa noite. E tanto os que estão aqui como os que estão online sejam efetivamente inspirados a entrar nessa batalha de quebrar maldições. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, verso 14, o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus está falando para Gideão. E Gideão respondeu: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã, a minha família, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Se desligue de tudo, tá bom? Se você tem compromisso depois do culto, agora não é hora de pensar nisso. Se amanhã você não vai trabalhar ou vai sair mais cedo, também não é hora de pensar nisso. Agora é hora de estar aqui. Se você estiver sentado aqui com a cabeça longe, nada vai acontecer. Mas se você estiver aqui com a cabeça aqui, o Espírito Santo vai falar com você. Enquanto ele fala com você, coisas vão acontecer. Não pense que é só o seu ouvido que recebe informações. Deus trata o teu corpo inteiro, a tua alma inteira, teu espírito. Esse é o poder do Evangelho. Ela penetra, ela divide, ela separa, ela discerne. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós esperamos ouvir tua voz. Quebra as maldições, quebra toda a legalidade do mal, e nós vamos travar batalhas de guerra nesta noite. Satanás, você será desmascarado aqui agora. Você será desmascarado, e a palavra do Senhor vai trazer vida, poder e unção para a glória de Jesus. O texto que li é um texto muito conhecido. Deus está chamando um homem para ser usado. Gideão é esse homem. E quando Deus diz: olha, eu vou te usar,
eu te enviei. É você, Gideão. A resposta dele é uma resposta muito dura, porque ele fala: olha, eu não sei como o Senhor vai me usar, porque eu pertenço ao clã mais pobre de Manassés. A minha casa, a minha família é a mais miserável da cidade, da tribo. E eu sou numa geração onde a hierarquia se dava pela primogenitura. Então era o filho mais velho, depois para o segundo, para o terceiro. Ele está dizendo: eu sou a rapa do tacho, então eu sou a pessoa menos importante. Minha família é mais pobre, e dentro desta família mais pobre, eu sou o caçula. Mas é interessante observar, Manassés foi um dos filhos de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa levando a esquecer. Está lá em Gênesis capítulo 41, verso 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de toda a minha casa. O segundo filho de José foi Efraim. José era o filho do Jacó, aquele mesmo que foi para o Egito e se tornou governador. O segundo filho de José foi o Efraim, está lá em Gênesis 41, 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde eu tenho sofrido. Quando Gideão é chamado por Deus para fazer algo muito grande, a resposta dele é: eu sou pequeno, eu não me acho capaz disso. Pequenez é sobre aquele que não encontra valor em si mesmo, aquele que olha no espelho e diz: eu não tenho importância, e por não ter importância, eu não tenho autoridade, não tenho prestígio, não vejo em mim grandeza. Então 3 coisas eu não vou ter: não vou ter influência sobre pessoas, ninguém me ouve, não tenho crédito, ninguém vai dar bola para mim, e não tenho autoridade. O que Gideão está dizendo é que ele é uma pessoa inapreciável, que não se pode ser apreciado. Tipo assim: olha, não me olhe, porque em mim mesmo não tem nada que preste, porque eu estou na extrema pequenez. Minha casa é a mais pobre, e eu sou o caçula da casa mais pobre. Agora a pergunta é: por que Gideão se sentia pequeno? Por quê? Porque ele tinha um referencial, uma maldição em sua família. E que maldição era essa? A maldição de estar dentro de um ciclo, onde ele repete como justificativa para tudo: minha família é mais pobre e eu sou o caçula. De alguma forma, isso carimbou a vida dele, e ele estava disposto a olhar para tudo aquilo que o desafiava a ser melhor e dizer: eu não posso, eu tenho uma marca familiar. Ele não disse que não podia ser usado por Deus porque o braço dele doía. Ele não disse que não podia ser usado por Deus porque ele era gago. Ele não fala de uma característica física, ele não fala de uma característica dele, mas ele joga na família. Minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da minha família. Ele está usando a família, a maldição da família, para dizer: eu não vou ser alguém que vai romper na vida. A família de Gideão estava amarrada espiritualmente, amarrada emocionalmente, amarrada financeiramente, e é por isso que ele responde para Deus, mesmo Deus dizendo: eu vou te usar, homem valente. Ele diz: não, eu sou pequeno, eu não sirvo. Há um espírito colocando nele uma impossibilidade de fluir, mas mesmo assim Deus olha para Gideão e diz: eu vou te usar, você é um homem valente. E eu tenho absoluta certeza que quando Deus olha para um homem, que existe uma maldição na sua cabeça, sobre sua família, que impossibilita de avançar, de ser feliz, de progredir, e Deus diz: você é valente sim. Eu tenho certeza que algo dentro de Gideão estremeceu. É como se uma voz de muitas águas entrasse num ambiente seco,
num ambiente oprimido, num ambiente cheio de crenças, esta voz fosse como um triturador, como um trator atropelando tudo. Por quê? Porque o Senhor é especialista em tirar deformação. Deus é especialista em arrebentar mentiras que o diabo conta. Deus é especialista em inaugurar novos tempos. Deus é especialista em tirar as cortinas dos cenários ridículos que o diabo construiu e mostrar que Ele é um Deus vivo e nada pode impedir aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que Satanás tinha imprimido na família de Gideão não combinava com ele ouvir da boca de Deus: eu sou contigo, homem valente. E eu tenho uma palavra para você hoje. Satanás imprimiu coisas sobre o teu sobrenome, sobre a tua família, e essas coisas que o diabo imprimiu não tem nada a ver com a bênção que Deus está reservando para você e para a sua descendência. Hoje é noite de rasgarmos as impressões do diabo. Se você está aqui como pequeno, é o que Gideão pensava: sou pequeno, sou pobre, sou desgraçado, sou menos ouvido, sou aquele que não tem valor. Mas o Senhor Jesus não te chama de falido. Eu estou pregando para alguém aqui. O Senhor Jesus não te chama de coitado. Não me chame de coitado, me xingue de qualquer coisa, menos de coitado. Eu odeio que alguém me diga que sou um coitado. Eu não gosto de ser chamado de coitado. O Senhor não te chama de sofredor, de bastardo. O Senhor não te chama de acabado. Deus não te chama de doente. Deus não te chama de alguém sem importância. Deus não te chama de alguém desprovido de vida. Deus olha para você e diz: você é valente. Sabe o que é valente no original? Você é audaz. Sabe o que é audaz? É o impulso de ânimo que leva você a ter atos arrojados, difíceis, onde ninguém consegue decifrar. Eu declaro que você é chamado de audaz. Deus olha para Gideão: você é homem valente, você tem valor. Não porque você tem dinheiro, não porque sua casa é boa, não porque você tem prestígio, não porque você é o melhor. Não, você é um homem valente. Não porque você é um teólogo, não porque você faz coisas boas na igreja. Você é um valente porque eu estou contigo. A valentia de Gideão não viria de status humanos, viria do Senhor. Declare bem alto: o Senhor está comigo. Eu não sei quem foi teu pai, quem foi tua mãe, eu não sei onde você nasceu, mas o Senhor está com você. Isso tem que bastar. Grita bem alto: o Senhor está comigo. Você não pode desprezar isso, porque toda a valentia que Deus está levantando em Gideão não é sobre ele, é sobre a quem está com Gideão. Você está ouvindo, Deus está com você. É por isso que você será valente. Não é porque a sua família se tornou melhor. Existem maldições que vão ser quebradas porque o Senhor está comigo. E a Bíblia diz que imediatamente Gideão se levantou para romper barreiras. Você sabe a história: com apenas 300 homens, ele vai vencer um povo que saqueava a lavoura, um povo que saqueava e humilhava a nação de Israel. Ele vence os seus algozes inimigos. Levanta a mão bem alto, fala: Senhor Jesus, eu vou me levantar para romper barreiras. Mais alto: eu vou me levantar para romper barreiras. Mas existem espíritos chamados encostos. Existem algumas religiões, eu não vou citar aqui por uma questão ética, mas que dão nome desses espíritos, inclusive espíritos que trabalham na ancestralidade, que vem passando de pai para filho, destruindo a mente, o coração, trazendo pecados, minando pouco a pouco, família por família, destruindo. São chamados espíritos familiares, que lutam pela morte, pela degradação. Há famílias, por exemplo, que ninguém na família dura no casamento. Todo mundo se separou. Todo mundo. Não tem uma tia, não tem um tio que não separa. Há famílias dominadas pelo alcoolismo. Todo mundo bebe. Famílias muitas vezes com problemas de agressão física, assassinato. São demônios que vêm.
E aí quando você vai conhecer a história, você fala: puxa vida, mas meu avô matou, meu pai matou, e eu tenho uma vontade enorme de esganar alguém. Como é que esse demônio age? Vou mostrar na Bíblia. Em Gênesis capítulo 12, verso 11. Abraão desce ao Egito. E quando ele desce ao Egito, ele tem medo de Faraó. E ele fala para Faraó que a Sara, que era a sua esposa, era sua irmã. Está lá, quando eu estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: eu bem sei o quanto você é bonita, Sara. E quando os egípcios a virem, dirão: essa mulher é dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então por favor, diga que é minha irmã. Olha que loucura, gente, é o Abraão, hein? Olha que coisa doida. Para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada. O camarada está escolhendo entregar a esposa dele para ser mulher de outros, para ter relações sexuais com outros, para poupar a vida dele, para poupar a vida dela. O mesmo Abraão que um dia encontrou Deus. Olha a loucura. Isso aqui é uma ação demoníaca na vida de Abraão. Ele está dizendo que a esposa é irmã porque tem medo. Aí você fala assim: e o que eu tenho a ver com isso, pastor? Vamos lá, Gênesis 26. Agora não é mais Abraão, agora é Isaac. Quando acontece com Isaac em Gênesis 26, 6 e 7, Isaac não era nem nascido quando Abraão disse no Egito que a mulher dele era irmã. E agora, muitos anos depois, Isaac vai para a terra dos filisteus em Gerar. 7. E quando os homens daquele lugar perguntaram sobre a sua mulher, quem é a mulher de Isaac? Rebeca. Quando perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é o quê? Minha irmã. E teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou a mesma coisa que o pai dele pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser a mesma coisa, ser tão bonita. Na biologia, a genética, ela estuda as leis de transmissão dos caracteres hereditários nos indivíduos. Nós herdamos características genéticas de pai e mãe, e isso assegura a transmissão de características de cor de olho, de temperamento, de um monte de coisa. Mas existe uma genética espiritual. Eu repito, Isaac não era nascido quando Abraão está no Egito entregando sua esposa como irmã. Isaac não presenciou essa cena, mas ele faz o mesmo comportamento, porque algo de Abraão maldito foi transmitido para Isaac. A mesma atitude, a mesma coisa, a mesma. E nós temos que parar e identificar em nós que tipo de comportamento eu estou repetindo sem questionar. Que tipo de coisa vejo que papai fazia e estou fazendo. Porque se eu não parar para perceber, pode ser como Isaac, é uma reação espontânea de entregar minha esposa porque tenho medo de morrer, entregar minha esposa porque não está em jogo só entregar a esposa, está em jogo acabar com uma promessa, destruir algo que Deus abençoou. Porque quando Abraão, presta atenção, quando Abraão pega a sua esposa Sarai e entrega aos egípcios dizendo que ela é irmã, o que Deus tinha prometido que viria do ventre de Sara? Não era uma bênção? Não era um fruto de uma promessa que iria gerar uma nação? Onde Abraão seria pai de uma grande nação? Agora você imagina se os egípcios deitassem com Sara, engravidassem a Sara, como é que ia ficar a promessa? Como é que ia ficar a promessa? Lá no versículo 12, ou versículo 15 de Gênesis 12, Deus usa o ímpio. Deus ainda tem misericórdia. Ao vê-la, os oficiais de Faraó elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao palácio dele. Aí no versículo 18, o Faraó descobre a trama, descobre que Abraão estava mentindo, e o Faraó chama Abraão e disse: o que você fez comigo, cara? Por que você não me falou que era sua mulher? Olha que vergonha. O egípcio
o faraó dando uma bronca no Abraão, servo de Deus, porque está mentindo. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Abimeleque, rei dos filisteus, lá em Gênesis 26:9, ele também descobre que Isaac está mentindo em relação à esposa, e acontece a mesma coisa, é uma xerox, Ctrl+C, Ctrl+V. Abimeleque chama Isaac e disse: na verdade ela é sua mulher, por que você não me disse? Por que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que você nos fez? Qualquer homem poderia ter deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Tanto Abraão como Isaac, se não fosse a misericórdia de Deus, teriam arriscado a promessa. Abraão tinha a promessa de gerar Isaac, Isaac tinha a promessa de gerar Jacó e Esaú. Olha a maldição perpetuando. E eu pergunto, enquanto você está me ouvindo pregar, comece a observar comportamentos, comece a observar situações que você fala: pastor, Deus está falando comigo aqui. Na minha casa tem um negócio estranho, na minha família tem um negócio estranho, um negócio complicado. E isso aqui não ficou só aqui não. Maldições continuaram vindo, demônios continuaram agindo. Se você ler Gênesis 28, 8 e 9, o Esaú, filho do Jacó, que é filho do Isaac, que é neto do Abraão, o Esaú, percebendo Esaú que Isaac, seu pai, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e casou-se com Maelete, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, que foi acrescentada às outras esposas que tinha. Esaú começou a abrir relacionamento com quem não devia. São demônios entrando numa geração que era para ser santa, numa geração que era para ser pura, numa geração que tinha um plano maravilhoso. Mas agora, gerações, associações começam a ser feitas com mulheres ímpias, e tudo isso vai poluindo, vai comprometendo. Em Gênesis 35, 22, a Bíblia diz que na época que Israel, que é o Jacó, vivia naquela região, Rubem, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, a tribo de Rubem, o Rubem deitou-se com Bila, a concubina de seu pai, e Israel soube disso, e Jacó teve 12 filhos. O Rubem, por sua vez, deixou um espírito de prostituição entrar, e o filho do Jacó se deita com uma das esposas de seu pai. Olha a bagunça, tudo isso está na Bíblia. Eu poderia estar falando de coisas lindas, mas a Bíblia não esconde os desvios de caráter e as ações demoníacas na vida, porque Deus com certeza não é que está agindo aqui, com certeza não é Espírito Santo, com certeza não é Jesus, é demônio puro, na vida de homens com uma envergadura única. Se o diabo teve acesso ao coração dessas pessoas, quem dirá o nosso? Agora o filho de Jacó, o Rubem, está deixando a prostituição entrar, profanando. Você acha que tá ruim? Vai ficar pior. Um dos outros filhos, olha que coisa louca, gente, está na Bíblia. Um dos outros filhos de Jacó se chama Judá. Qual é o nome dele? Judá. O Judá, lá em Gênesis 38, 2, o Judá, ele encontrou uma filha de um cananeu Suá, e casou-se com ela e a possuiu. Versículo 7. Mas 38, 7. Isso. Era o primogênito de Judá, e foi considerado perverso pelo Senhor, e por isso o Senhor o matou. Põe o versículo 9 e 10. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher de seu irmão, derramava sêmen no chão, para não dar descendência ao seu irmão. Versículo 10. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor, por isso também o matou. Versículo 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filho de Suá, e depois de ter sido consolada, Judá foi com seu amigo Ira e a Adulamita ver os tosqueadores de seu rebanho em Tímina. Versículo 16. Eu vou contar para você mais rápido. Eu vou contar, se eu sei porque eu estou lendo, né?
E vou contar. Judá encontrou uma esposa para os seus filhos. Fala comigo, Tamar. Tamar era a esposa. Judá é filho de Jacó. O que Judá fez? Casou seu primeiro filho com Tamar. A Bíblia não diz o motivo, mas diz que Deus matou Er. Er era o primeiro filho. Olha, irmãos, para Deus, que é dono de toda a misericórdia, decidir matar alguém, boa coisa essa pessoa não é. Aí na época, a esposa do filho mais velho ia para o filho mais novo, e assim sucessivamente. Então quando Er morre, Tamar vai para o segundo filho, que era Onã. Só que todas as vezes que Onã ia fazer sexo com Tamar, ele ejaculava no chão, porque ele dizia o seguinte: eu não vou engravidar a Tamar, porque senão o filho vai ser da descendência do meu irmão falecido, eu não vou gerar filho nela, eu me recuso. Ou seja, ele queria ter prazer com a esposa, mas ele não queria gerar filho nela, está na Bíblia. E aí Deus foi lá e matou, porque Deus nunca aceita prazer sem responsabilidade. Deus nunca aceita alguém que quer direito sem dever. Só que o filho mais novo de Judá era muito menino. O Ser era muito mais novo. Então a promessa de Judá para Tamar era: espera o meu filho mais novo crescer, que você vai se casar com ele. Só que o tempo passou, e Judá não cumpriu a promessa, não permitiu que o filho mais novo se casasse com a Tamar. O que a Tamar fez? A Tamar se vestiu de prostituta. Ela era a nora, Judá o sogro. Ela vai para o caminho onde Judá está. Ela se deita com Judá. Ela não é boba. Enquanto ela faz sexo com ele, ela pega alguns pertences dele, pega o cajado, pega coisas de Judá. E passou um período, todo mundo descobre que a Tamar está grávida. Judá nem fazia ideia de nada. E quando Judá percebe que a nora está grávida, ele fica furioso, aquela hipocrisia. E ele manda queimar ela. Queimem ela, ela está grávida. Só que na hora que pegam ela para queimar, ela tem os pertences que ela guardou do sogro, na noite que o sogro fez relações com ela. E na hora que o sogro percebe que ela tem aqueles pertences, ele se lembra e descobre que o filho que está no ventre da mulher que ele está mandando queimar, de quem é o filho? É dele. É bagunçado ou não é? E por misericórdia, o filho que Judá gera em Tamar, ainda assim, esse filho que é o Pérez, ele vai estar na árvore genealógica de Jesus Cristo. Por misericórdia, Jesus ainda vem dessa genealogia. O que eu quero te dizer é: tem maldição ou não tem? Tem problema ou não tem? Estou falando da descendência de Abraão, mas não tem um que não tem problema. Abraão teve problema, Isaac teve problema, Jacó teve problema, os filhos de Jacó têm problema, e continua a descendência ainda. Sabe quem é da descendência de Judá? Davi, o rei Davi. E o que acontece com Davi quando ele não vai para a batalha? Quando ele vai para a varanda do palácio e vê a Betseba bonitona tomando banho lá, o que ele faz? A Bíblia diz que aquela mulher tinha acabado de sair do período de menstruação, estava no período fértil. Davi vê uma mulher pelada tomando banho, traz a mulher para dentro de casa, tem uma noite de prazer com ela, ela é engravida, e a partir daquele momento a vida de Davi começa a degringolar. Por quê? Porque ele adulterou. Há um espírito marcando esta família. Esse negócio de trocar a mulher, de deitar, é uma bagunça, e vem vindo. Aí para em Davi, não, olha para Salomão. Salomão lá em 1 Reis 11:1. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha as coisas lindas e de onde Salomão amou. Fala comigo, Moabita. Sabe quem é Moabita? Moabita é um povo de origem do incesto que Ló teve com a filha dele. O incesto de Ló com a filha, quando as filhas o embriagaram, um dos filhos foi Moabe. Agora o rei Salomão está deitando com mulheres moabitas. Mas o texto não é só moabita. Qual é outro povo que ele está deitando?
Fica tranquilo que foram mais de 1000 mulheres. Amonitas. Os amonitas são descendentes de Amon, filho de Ló, que morava em Moabe. Era um povo cruel e sempre foram inimigo do povo de Israel. Sempre. Quem mais que ele deita? Edomitas. Os edomitas são descendentes diretos de Esaú, o filho mais velho de Jacó. Um povo, aquele mesmo que trocou a primogenitura pela lentilha. Sidônios. Os sidônios são daquele da região da Fenícia, Líbano. Era um povo idólatra. E os heteus, ou os hititas, lá na Ásia Menor. Povos terríveis, idólatras. O que significa? Salomão também tinha em si interferências diabólicas para continuar fazendo o que não devia, trocando a fidelidade de Deus por desobediência. E Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia diz que nem antes, nem depois, houve ninguém tão sábio como ele. E ainda assim, fez isso. E a Bíblia não esconde. A Bíblia não passa pano. A Bíblia mostra tudo. Porque isso é ser humano. O filho de Salomão, Roboão. Falei do problema de Davi, falei do problema de Salomão. Roboão está lá em 1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, tinha 40 anos e 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o nome. A mãe de Roboão chamava-se Naamá, e era amonita, dos amonitas. Agora observe o relato bíblico de 1 Reis 14, 24. No reinado de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, havia no país até prostitutos cultuais. Prostitutos que faziam culto. Enquanto praticavam sexo, cultuavam os deuses dentro da nação de Israel. O neto de Davi, o filho de Salomão, e o povo se envolvia com todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado. Ou seja, quem Deus rejeitou, agora o povo de Deus se lambuza. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, aí Deus libera mesmo, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo. Olha que humilhação, que humilhação. O templo do Deus vivo foi saqueado, incluindo os escudos de ouro de Salomão, a herança do pai dele. E Salomão foi um grande construtor. Foi tudo levado embora, tudo. A decadência de uma nação caindo, porque uma família inteira estava debaixo de um jugo, que começou lá com Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, Davi, Salomão, Roboão. E eu encerro dizendo: como é que isso é quebrado na minha vida? Não é possível pegar os álbuns da minha família e falar desgraça, 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 suicídio, 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 droga, 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 separação, 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 diabetes, 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 câncer. Tem coisa que eu controlo, tem coisa que eu não controlo. Mas eu não posso aceitar viver o tempo todo, porque foi me transmitido algo. Alguém tem que quebrar esse ciclo, meu Deus do céu. Alguém tem que quebrar esse ciclo. E é você que vai quebrar. É você que vai quebrar. Você tem que quebrar. Você não pode deixar seus filhos passarem por algo. Você tem que quebrar. Você tem que se revoltar. Eu não posso controlar o que Salomão fez, o que Davi fez. Eu não posso controlar o que Abraão fez, mas eu posso controlar o que eu vou fazer. E os meus filhos não serão amaldiçoados. Os meus filhos não serão destruídos. Satanás vai ter que tirar as patas sujas da minha família.
Vai ter, alguém tem que se levantar, pelo amor de Deus, alguém tem que lutar. E como é que eu quebro isso? Fala comigo, palavra. Não tem outro jeito, é a palavra. Em João 1:1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus olhou para um Gideão que estava arrebentado. A família dizia, você não pode. A família diz, você é pobre. A família diz, você é pequeno. A família diz, você não tem influência. A família diz, você não tem condições. E Deus diz, eu sou com você, homem valente. Talvez a mãe dele nunca chamou ele de valente, o pai dele nunca chamou ele de valente, o primo dele nunca chamou ele de valente, mas alguém que é o valente dos valentes, que está dizendo, eu sou contigo. Levanta, homem valente. A forma que você dá valor à palavra vai quebrar a maldição. Em João, pode aplaudir o Senhor, Ele está falando com você. Nós vamos quebrar. Em João 10 diz, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veja, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes autoridade para quê? Desculpa, papai, eu amo meu pai e minha mãe, foram maravilhosos, são maravilhosos, mas eu não me orgulho só de ser filho de papai e de mamãe. Põe o versículo 12, por favor. Eu me orgulho porque ele me deu autoridade para me tornar o quê? Um bastardo, uma porcaria, um qualquer. Eu vou ficar falando, mas eu sou de família pobre, mas eu sou de família ruim, mas eu sou de família de bêbado, mas eu sou de família de drogado. Não, ele me deu autoridade para levantar a minha voz e dizer, eu fui feito filho de Deus. Eu fui feito filho de Deus. Eu não sou filho de prostituta, eu não sou filho de drogado, eu não sou filho de viciado, eu não sou filho de bastardo, eu sou filho de Deus. Você vai quebrar isso nesta noite. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de onde? De Deus. Então pega essas fotos, se não forem boas, e joga no lixo, que você não precisa mais delas. Verso 14: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que mais? João 1,16. Levanta a mão para cá. João 1,16. Receba. Todos recebemos a sua plenitude. Plenitude, sabe o que é ser plenitude? É ser completo. Graça sobre graça. Eu declaro que deformidades vão ser quebradas hoje. Eu declaro que você vai levantar uma nova história pelo poder do que Deus está pregando aqui hoje. Provérbios 26:2, que como um pardal voa em fuga, como um pardal voa sem rumo, e a andorinha se esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo, não chega ao seu destino. Pois hoje vai ter maldição voando como um pardal sem rumo na sua vida. Hoje vai ter maldição voando como uma andorinha. Vai estar voando para um lado. Por quê? Porque Deus vai ocupar esse espaço hoje. Eu declaro, levanta a mão para cá. Eu estou pregando e a palavra está fluindo aqui. Não é só aqui. Deus está visitando tua casa agora. Deus está visitando quartos da tua casa agora. Deus está visitando a tua árvore genealógica. O diabo vai ter que ouvir: acabou a pataquada. É como um pardal sem rumo. É como uma andorinha que esvoaça. É como pássaros voando em redomada. Acabou. Acabou. Eu declaro o fim da deformidade na tua casa. Eu declaro o fim de doenças hereditárias. Eu declaro Deus tocando no teu DNA. Você que ainda vai engravidar, eu declaro que os teus filhos não nascerão com doenças que têm acompanhado a tua família há gerações e há décadas. Eu declaro que Deus está mexendo na mente dos teus herdeiros, no meio da sua família. Se houver alguma projeção para bebida, alcoolismo, droga, prostituição, teus filhos vão ter projetos projetados para serem homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores do evangelho, adoradores, levitas da casa do Senhor, voluntários da casa do Senhor, homens íntegros, trabalhadores, conquistadores. Não haverá vagabundo, não haverá marginal, não haverá traficante, não haverá drogado, não haverá viciado, não haverá prostituto. Haverá homem de Deus, haverá mulher de Deus, íntegro, íntegra na presença de Deus. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas tomadas da glória de Deus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 verso 10:
Pois todos que vivem debaixo da prática da lei estão debaixo do quê? Da maldição. Pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas nesse livro. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Preste atenção. Você vai fazer o que você pode fazer. Você vai sair dessa reunião dizendo para si mesmo: Deus está comigo, e eu vou ser valente. Eu não vou aceitar mais algumas conversas dentro da minha casa. Eu não vou aceitar mais alguns rótulos. Eu não vou sentar para me conformar que é assim mesmo. Quando alguma tia, algum tio, algum primo vier falar: ei, nossa família, hein? Você vai dizer: a sua família, a minha